Boa tarde a todas, todos, todes presentes aqui. Então, é com muitíssima alegria que a gente começa aí essa roda de conversa hoje, chamado, Arte, Sagrado, Saúde e Antropofagia, né? Acho que o próprio título já diz que se trata aí de um diálogo, antes de mais nada, multilocalizado, em função da própria condição aí da pandemia, mas, sobretudo, transdisciplinar, né? E para isso, então, nós vamos ter a fala de 3 pessoas que vão estar aí em suas falas nos colocando de onde é que vão estar falando, que é o Felipe Cepas, né, que é da Universidade Federal do Rio de Janeiro, filósofo, né? Rafael Giordano, que é psicólogo, né, e que faz parte do coletivo Maria da Paz, e Fernanda Brauner Soares, que é artista plástica e vai estar falando a partir do ateliê Gravura Tulipa, né? Essas duas iniciativas pertencem aí, né, ao espaço Vila Flores, tá? Que vocês acho que certamente vão estar falando, né? E nós vamos ter então depois o comentário da Valéria Labrea, né, aqui da Faculdade de Ciência de Educação, a FACED, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Então, gente, desde já agradeço aí a presença de todas e todos, e vamos, né, rapidamente, então, vamos fazer nessa ordem. Felipe, te passo a palavra aí, novamente agradecendo a presença. Bom, oi, gente. Boa tarde a todos, todos. Eu fiquei muito surpreso e contente com o convite que a Gabriela fez. Não conhecia o coletivo Maria da Paz, e quando a Gabriela me convidou, eu fiquei meio sem saber, bom, mas vou falar sobre o quê? Quer dizer, além de fazer uma homenagem, lembrar da paz com carinho, vou falar sobre o que eu estou estudando, trabalhando e tal, tá, aí ficou mais ou menos nisso, só que eu até pouco tempo atrás não sabia bem o que ia falar, então assim, talvez eu não fale nem 15 minutos, mas né, sempre a gente acaba se empolgando e de repente vocês me avisem se eu ultrapassar o tempo, mas como eu não tinha muita ideia do que eu ia falar, meio que inspirado na Maria da Paz, eu peguei as cartas do meu tarô e puxei uma carta e veio o Valete de Paus, o Pajem, né? Aí eu comecei a elaborar algumas coisas, né? Porque o Pajem, Valete de Paus, né? É um moço de recados, né? É um fiel escudeiro, ele abre portas, né? Mas ele tem o seu reverso também, que ele traz mais notícias, instabilidade, indecisão. O Valete de Paus, ele, assim, isso é um pouco sabedoria Wikipédia, né? Fui procurando assim na internet. O Valete de Paus é o Lancelot, né? Eu não sabia disso, não. Mas ele pode ser também o Manduca. É o Valet de Chambre do Theodor Koch Grunberg, que foi o etnólogo que, né, foi para a Amazônia lá catar as histórias dos indígenas e que deu origem ao Macunaíma, o cartaz que está ali, né? o livro do Mário de Andrade, que depois virou o filme do Pedro... ai, meu Deus, me ajudem, o Pedro... Está ali, o diretor, deu um branco. Zé Pedro Andrade, né? E, enfim, e é engraçado que o Lancelot, né, ele era... ele está nessa história, né, da busca do Santo Graal, né? Aquele cálice usado na última ceia, né? O qual supostamente um tal de José Arimateia teria pego o sangue de Cristo, né, e levado para a Inglaterra, onde Ananda foi se refugiar.
E, bom, não deixa de ser uma referência à antropofagia, né? A ideia da última ceia, a gente bebe o sangue de Cristo, come o corpo de Cristo, né? Uma parada meio canibal. Mas o Santo Graal também é, né, aquele recipiente mágico, né, na tradição celta. É a busca por revigorar, né, a renovar a vida, revigorar as pessoas, dar novo sabor aos alimentos. Isso para mim é Maria da Paz, assim. Eu já estou há quase um ano que eu parei de comer carne, e é quase um mês que eu parei de fumar. Então, eu estou assim, num caminho assim de Santo Graal, de renovação e a busca da saúde, né? Para mim, a Maria da Paz é isso, é saúde, é a busca pela saúde, por mais vivacidade. Mas, como eu disse, o Valé de Chambre, o pajé, desculpa, o pajem, né? O valete de Paus, ele também traz mais notícias, né? E a gente está no antropoceno, no fim do mundo. Assim, a sensação é que não adianta nada a gente buscar muita saúde e felicidade, porque o mundo está se destruindo, né? E aí eu trago outro do pajem ao pajé, né? Eu trago o pajé, né? Trago esse mensageiro, esse mediador do mundo das culturas antropófagas, né? Que estão avisando aí, olha, o fim do mundo está chegando, né? E vocês brancos que se aguentem, porque nós já resistimos aí 500 anos de fim de mundo, agora é com vocês, né? E aí eu revi recentemente O Abraço da Serpente, não sei se vocês conhecem esse filme maravilhoso, né? Do Ciro Guerra, que é colombiano, e não sei quanto tempo eu ainda tenho, não sei se eu posso contar um pouquinho da história do Abraço da Serpente. É a história do Karamacate, né, que é um pajé, que é um xamã coiuano, né, ele vai tentar ajudar, né, aquele etnólogo, o Theodor Koch Grunberg, que fez essa coletânea é uma história real, né, mas no filme é bem romantizado. Mas o filme foi feito com base nos relatos de viagem dele e daquele que seria o pai da etnobotânica, né, o Richard Evans Schultz, porque são duas histórias, né? A história do Karamacate quando ele era jovem e ajuda meio a contragosto o Theodor, que estava com malária, e aí o Theodor, os pajés da região falaram para o Theodor que ele só se curaria se ele tomasse uma planta, né, enfim, um chá de uma planta, que é a iacruna, né? Opa, tem intervenção aqui do Theo. Não é o Theodor, mas é o Theo. Tá aqui. Que foi. Então, o Theodor, ele se convence que ele tem que tomar essa iacruna, e por acaso ele teve contato com o povo desse xamã que vivia isolado. E aí é uma história muito difícil, uma história muito complicada, porque o Karamacate, ele fugiu de um extermínio, né, dos homens da borracha, que escravizavam os indígenas, matavam os indígenas em busca da borracha, né, dos seringueiros. E ele sumiu e ele conseguiu escapar. Ele foi adotado por uma comunidade jesuítica lá, né, e depois ele sumiu e foi morar sozinho, e era um xamã no meio da floresta sozinho e tal. E ele era o único que poderia ajudar o Theodor a encontrar essa droga, a iacruna, né? E
aí ele tenta ajudar até o máximo, mas no final ele chega no povoado dele e vê que o povoado dele está numa miséria total. E ele tem uma raiva muito grande dos brancos e abandona o Theodore, e o Theodore morre. Bom, e o filme, então, tem uma segunda história, que é o Schultz, que 40 anos depois, né, o pai da etnobotânica, que vai lá atrás da Cia Cruna. E ele vai com a desculpa de que ele não consegue mais sonhar, quer dizer, que ele nunca conseguiu sonhar, e que a Cruna seria a única forma que ele teria para aprender a sonhar. Mas o Karamakazi desconfia, quer dizer, na verdade o Karamakazi está bem velho já, e ele nem desconfia, não, ele olha com muito ceticismo, né, para esse cara, e logo no começo ele fala uma coisa interessante, ele diz assim, você não é um só, você é dois homens, e fica essa coisa no ar, você não entende por quê, e no final a gente descobre, lá no final, porque eles finalmente encontram a árvore da Iacruna e o Schultz ele revela para o Karamakazi que, na verdade, o que ele queria é levar essa planta para reproduzir essa planta, porque essa planta ela é uma planta que ajuda o seringueiro a ter borracha mais pura. E os Estados Unidos estavam em guerra, e eles queriam mais borracha, precisavam de borracha, precisavam dessa matéria-prima, e a Iacruna era uma espécie assim, seria uma espécie de elemento que ajudaria a uma produção maior. E o Karamakazi fica danado da vida, bate no Schultz, e convence o Schultz a beber da Iacruna. E o filme termina assim, como uma grande aprendizagem, um grande aprendizado do Schultz, do homem branco. Ele fica completamente transtornado e essa ideia de levar a Iacruna como uma espécie de ganho para ajudar os Estados Unidos na guerra, ela desaparece. E o que fica realmente é todo o aprendizado, né, do Schultz. Que aprendizado, né? O aprendizado de toda a cosmoapreensão, né, indígena da floresta, da necessidade de preservar a floresta, da necessidade de você ter uma relação diplomática com todos os seres da natureza, com todos os seres do cosmos, né? E aí eu termino, então, minha fala com aquilo que eu prometi que eu ia falar, que é uma antropofagia. Eu entendo que a antropofagia, né, e é isso, quem é você, Branquelo, lá do Rio de Janeiro, né, falando de... nunca teve num povoado indígena, não sabe nenhuma língua indígena. Quem é você para falar das culturas indígenas e sobretudo, a partir de um mote, né, que é um mote politicamente delicado, né? Porque parece que quando a gente fala em antropofagia, a gente está reforçando uma visão dos indígenas como selvagens, como bárbaros, primitivos, gente que come gente. Mas quem quer que conheça um pouco da literatura, né, etnológica, etnográfica, antropológica sobre a questão da antropofagia, a antropofagia não tem... assim, ela pode não ter nada a ver com comer carne humana. A antropofagia tem a ver com uma relação de diplomacia, de predação constante entre os seres, né? Então, se você lê o Schopenhauer, se você lê os autores indígenas e a etnografia, o que você vai ver que, né, volta e meia, os animais estão na posição de humanos e nós estamos na posição dos animais. Essas posições elas são trocadas o tempo inteiro e o risco de canibalismo é sempre iminente nas relações da natureza, porque para a maioria das cosmoapreensões indígenas, né, essa diferenciação entre o que é humano e o que não é humano, ela é muito variável, né? E todos os seres vivos, as plantas, os animais, têm uma humanidade comum, né, originária. Foram seres que se afastaram dessa natureza humana comum, né? Então, há toda uma relação de diplomacia. Tem uma coisa muito interessante no Abraço das Serpentes também, que o Karamakazi, né,
o Karamakatsi velho, né, ele acredita que ele se tornou um Shulashaki. O Shulashaki é como se é a imagem fantasmagórica dos seres. Em todas as comunidades indígenas, em todos os pensamentos ameríndio, a gente vai encontrar esse duplo de todos os seres têm um duplo, né? E os seres humanos têm um duplo. Então você tem, entre os Waris, você tem o Jan, o Copenau fala da figura dele como fantasma, quer dizer, e esse 3 minutos, Felipe. Tá. E esses duplos, por exemplo, eles passeiam à noite, eles se comunicam com os animais. Quando alguém morre, o duplo dele se personifica num animal. Então, toda aquela relação entre, né, que a gente chama dos clãs, né, da relação com os animais que constituem uma linhagem e tal. Então, essas relações diplomáticas entre os seres, elas são fundamentais, né? Nós, no Ocidente, a gente vive um canibalismo um canibalismo sem nenhuma mediação, uma devoração contínua de tudo e de todos, né? Uma devoração, destruição total. Enfim, quando eu pensei em falar alguma coisa, pensei em falar sobre isso que eu tenho trabalhado, né? Contrapor essa antropofagia ameríndia a esse canibalismo destruidor do Ocidente. Mas, enfim, eu termino então com aquilo que eu iria começar a falar, mas como, sei lá, uma homenagem à paz. Eu lembro que, só para terminar, um dos momentos que mais me marcaram com a Maria da Paz foi uma vez que eu tive lá pelos anos 90, eu tive hospedado na casa dela, e eu lembro que eu estava de férias e estava lendo a biografia do Freud, escrita pelo Peter Gay, e aí isso ensejou conversas muito bacanas entre eu defendendo a postura do Freud ortodoxo e a Paz defendendo Jung. E até hoje fica esse chamado, assim, a Paz me chamando, você tem que ler mais Jung, você tem que estudar mais o Jung, né? Porque hoje em dia eu tenho feito muitas críticas a Freud a partir da antropofagia, a partir do Oswald de Andrade, a partir de uma perspectiva feminista, matriarcal, que era o delírio do Oswald, mas ainda não aceitei o convite de ler mais Jung, está na hora já, né? Então é isso. Agradeço muito ter o convite para participar dessa homenagem, dessa conversa aí, e tanta gente que eu não conhecia. Estou muito feliz aqui de conhecer o pessoal ligado ao coletivo Maria da Paz. Então, obrigado, Felipe. Certamente aí das imagens aí que você trouxe vão ser interessantes para as falas e conversas posteriores. Então, agora vou chamar o Rafael Giordano, do coletivo Maria da Paz. Rafael, também muito obrigada aí pela presença. Bom, boa tarde a todos, eu agradeço o convite. Eu sou Rafael, eu sou psicólogo, né? Sou analista junguiano, faço parte do coletivo Maria da Paz, e hoje é o aniversário dela. Fui paciente dela por muitos anos, e essa convivência que nós tivemos abriu muito, ampliou muito, né, a minha forma de me relacionar com o meu inconsciente, com o mundo, e, enfim, com as diferentes tradições, né, porque ela navegava e costurava diferentes áreas do conhecimento, né. E eu vim falar um pouquinho, então, estou com medo de ser um pouco teórico demais, né, sobre a questão do sagrado, né. E depois dessa fala bem legal do Felipe e do Theo, né, que é muito parecido com o meu Quilmes aqui, né, cinza com peito branco aí, é igual ao meu, parece que eu estou vendo o meu gato. Mas, enfim,
falando sobre saúde integral, né? E o que a psicologia e o sagrado têm a ver com isso, né? Então, eu acho que, assim, essa perspectiva de uma visão de mundo, uma visão de homem da saúde integral, né? Ela vai ter como ponto de partida valorizar todas as dimensões do humano. A noológica e a noética, né? Então, o biopsicossocial e o espiritual. E aí o psiquismo vai ser determinante na forma em que a gente vê o mundo e o homem, né? E essa saúde psíquica, então, vai ser com uma capacidade criativa, né, de construir as redes em busca de um sentido mais amplo, de uma maior consciência. Esse psiquismo vai ser o que estrutura o meu pensamento, né? O meu pensamento reflete uma dimensão psíquica. E essa dimensão psíquica vai conter essa minha visão de mundo, né? Que pode ser essa visão antropocêntrica e destruidora, ou pode ser uma visão que acolha as diferentes cosmovisões, as diferentes culturas, para que eu possa aprender com o outro a me relacionar de uma diferente forma com os meus semelhantes, com os animais, com o cosmos, né? Então, essa visão de mundo é esse lugar no qual eu dialogo e eu interpreto, e é o lugar que eu tenho no mundo. Em contrapartida, né, o Felipe estava falando do Freud, né? Freud tem uma visão de espiritualidade, de religião, né? Como uma neurose, como o ópio do povo, né? E eu acho que aí vem o Jung dizer que a gente é o homo religiosus, né? A gente busca um sentido, a gente busca uma transcendência, e esse sagrado é inerente a todo ser humano. Então, ele amplia isso, e ele, como um estudioso da fenomenologia, vê essa experiência religiosa como um fenômeno humano. Então, ele não despreza isso. Ele tenta colocar no campo de estudo dele essas imagens do sagrado, que aparecem nos sonhos, que aparecem, né, através do contato do homem com seu inconsciente e com as outras culturas e com as diferentes formas mais estruturadas de religião, digamos assim. Perdão. Então, brevemente, assim, né, esse sagrado é o que vai ordenar e conservar a existência humana, né? Ele vai dar um sentido para a existência humana. Então, por exemplo, o homem ele vai ver o mundo como uma criação dos deuses, e com isso surge um reconhecimento dessa santidade do universo, como o Felipe estava falando, da qual eu faço parte, mas não de um ponto de vista antropocentrista, na qual esse cosmos ele está para mim desfrutar, para mim objetificar e para mim explorar a partir do meu bel prazer, né? Aonde se transformam outros humanos e se transformam animais em objetos e as pessoas, né, em consumidores, né? Essa é uma dessacralização, assim, né, esse antropocentrismo coloca o homem como o centro da criação e ele explora de uma forma destrutiva o universo. Essa visão sagrada, nesse outro sentido, né, de um religar, né, de uma integração, de uma conexão, vai fazer com que a gente possa ter
do ponto de vista psicológico, né, esse olhar para o mundo como uma integralidade. Existe algo que é além do meu ego, que é além de mim. E isso precisa ser respeitado por si, né? Falando, deixa eu ver o que mais, por onde me perdi aqui. Então, assim, esse sagrado, né, que pode ser... qualquer lugar pode ser um lugar sagrado, pode vir a ser um lugar sagrado, qualquer objeto pode vir a ser um lugar sagrado, como fala o Mircea Eliade, né? Ele dá sentido ao mundo, dá sentido à existência, mas não apenas uma existência humana, né? uma dimensão que vai além do homem. E através da experiência religiosa, que é muito individual, né? Então, quando eu estou falando aqui, eu estou falando um pouco da religião coletiva, institucionalizada, e muito mais desse lugar da religião como algo que é uma experiência individual, né? Então, a religião, religare, faz esse sentido integrativo, né? Ele integra, ele dá um sentido para as coisas que estão acontecendo. E aí eu queria falar sobre a questão do diabólico, né? Puxando um pouco para a mitologia judaico-cristã, mas o diabo é aquele que divide, é aquele que cinge, né? Então, o diabo vai ser a anti-integralidade, a gente pode chamar a partir desse ponto de vista, né? Com relação às questões da pandemia, né? Esse adoecimento e essa morte, ela pode ser em vão, se eu for um indivíduo que não entra em contato com essas dimensões do sagrado, ou ela pode ter um sentido a partir de uma espiritualidade, a partir desse contato com a espiritualidade, e eu posso encontrar um sentido para esse adoecimento, um sentido para essa morte, um sentido para essa pandemia, né? Isso tudo são possibilidades, claro, né? Então, eu tive um paciente meu agora na pandemia que falou uma coisa que, para mim, foi uma experiência religiosa íntima, né? Quando ele fala que ele chega à conclusão que a humanidade vai passar por tudo isso e a humanidade vai sobreviver. Ele, enquanto indivíduo, pode ser que não, mas a humanidade superar isso, e a certeza que ele tinha nessa superação da humanidade com relação a isso, deu muita força interna para ele suportar tudo que a gente ainda está passando, né? Então, há um desprendimento desse individual e há uma valoração do coletivo enquanto humanidade. E isso eu coloco como uma experiência religiosa, nesse sentido sagrado, né? Porque aí aquele ego individual, que é importante, obviamente, passa transcende, né? É transcendido por essa experiência e ele passa a ver que o valor é o valor do todo enquanto humanidade. E ainda continuando sobre as questões da pandemia, né? Então essa integração, esse sentido, que o sagrado, que a espiritualidade dá para todos nós, é um entendimento, um ampliar de consciência, organizando a nossa vida, nos organizando no meio a todo esse caos, né? E também falando da pandemia e das doenças que eu acabo trabalhando, porque estão muito afloradas pela pandemia, né? Que são as depressões e, principalmente, transtornos de ansiedade e síndrome do pânico. E eu encontro nessas patologias um niilismo muito grande, né? Uma falta de sentido, uma falta de fé, de repente o homem religioso diria, e fé eu entendo aqui por uma confiança
não só na minha capacidade de superar os obstáculos, mas uma confiança no cosmos, no universo, nessa capacidade da vida de nos nutrir e de nos fornecer coisas boas e positivas. E então existem fantasias nessas patologias do qual há um pessimismo absoluto, né? E isso é a imagem, né, a fantasia que está por trás, que causa o desespero, que causa o adoecimento. Então, por que eu falo disso como essa falta de sentido, esse niilismo, né, como sendo a base dessas patologias? Porque a pessoa entra em desespero porque está tudo errado, nada vai dar certo. 5 minutos. Nada vai dar certo, e aí as pessoas entram em pânico, ou elas se deprimem muito, né? E aí essa reconexão com o self, essa reconexão com o sentido, com uma fé, o católico diria uma divina providência, né? A capacidade de Deus me dá aquilo que eu necessito, né? Mas essa fé enquanto essa capacidade da vida, enquanto terra, enquanto Gaia, enquanto um organismo vivo, vai prover aquilo que nós necessitamos, né? Eu acredito nisso, e eu acredito na minha capacidade de superação de todas essas dificuldades. E isso é uma conexão com algo muito profundo, com algo de muito sagrado, e que, de uma certa forma, dá energia psíquica, né? Toca num centro de energia psíquica que faz com que as pessoas se superem, né? E encontrem um sentido e um significado para tudo isso, né? Então, e falando sobre, dando uma pinceladinha também sobre as cosmologias, né? As diferentes cosmologias, elas são muito bem-vindas, e elas, né, como o Felipe estava falando, né, elas fazem com que a gente entre em contato com uma outra forma de experienciar o cosmos, a minha humanidade, o animal, o vegetal, a natureza. Então, essa humanidade que tem também nesse animal e nesse vegetal e nessa natureza e na montanha, assim como o Jung falava que a matéria tem o psiquismo, né? Então, a matéria também é psíquica, Jung. Ela não é uma simples matéria. Então, todas essas... a gente não vai, enquanto homem branco aqui, voltar àquele estágio primeiro dos nossos antepassados, né? Mas nós podemos aprender com eles e ampliar nossa consciência para chegar 1/8, 2, 3 oitavas acima desse... utilizando dessa visão de mundo que eles têm, dessa integralidade onde tudo está conectado. E eu não posso explorar um animal, porque explorar um animal seria explorar a mim mesmo, e eu tenho que tratar com respeito todos esses entes, digamos assim. Então, é muito bem-vinda todo esse pensamento indígena, toda essa cosmologia indígena, para desequilibrar no nosso desequilíbrio de homem ocidental, né? E eu acho que é isso. Esse convite, e espero não ter sido muito formal, muito teórico, enfim. Não, Rafael, acho que são as várias ideias que estão sendo colocadas aqui, e isso, de uma certa forma, buscando diálogos com a fala anterior do Felipe. E aí, por último, então, nós vamos chamar a Fernanda Soares, tá, que é artista plástica, e, né, do ateliê de gravura Tulipa. Então, Fernanda, bem-vinda e igualmente grata aí por estar aqui conosco hoje. Eu quero dar boa tarde para todo mundo, agradecer muito esse convite do Assam para poder estar aqui nesse momento com vocês. E já, assim, dizer tanto para o Felipe quanto para o Rafael que eu adorei as falas, né, e acho que a gente poderia
às 3 horas vai ser uma pena a gente parar de conversar, né? Acho que a gente teria muito assunto para poder puxar por esse novelo todo que está sendo desenrolado aqui, né? E eu queria, assim, dizer para vocês que eu fiquei incumbida de falar sobre a arte e a espiritualidade, que para mim é um assunto muito instigante e, ao mesmo tempo, muito complexo, né? E também de apresentar o coletivo Maria da Paz. E aí, assim, para essa tarefa, né, por conta de acabar me emocionando com algumas coisas que eu vou falar e que eu já estou sentindo essa emoção, eu resolvi preparar uma fala, né, que eu pretendo que seja uma fala tranquila, sem o peso da fala escrita, né, mas enfim, eu preparei um texto que eu vou ler para vocês e espero que vocês possam compartilhar comigo. Bom, eu trabalho como designer gráfica, né, sou uma artista visual, fiz graduação e mestrado em artes visuais, e hoje em dia eu dou aula de gravura, tenho um ateliê de artes gráficas aqui no Vila Flores, que é o Gravura na Tulipa, onde eu dou aula, desenvolvo meu trabalho, acompanho projetos artísticos, né, mas a minha primeira formação foi como terapeuta ocupacional. No entanto, desde 2003, eu não trabalho mais na área da saúde. E eu conheci a Maria da Paz por 30 anos, né? Tive a oportunidade de ser paciente dela durante esse longo período, né? E ela pôde me acompanhar pela vida. Quando ela se foi, em 2018, formou-se um grupo entre alguns familiares, amigos e ex-pacientes em torno da ideia de manter o legado da Maria da Paz. Entenda por isso o que foi vivenciado com ela através da arte, do estudo da psicologia junguiana, da busca do autoconhecimento e da espiritualidade, através do amor, da amizade e da confiança que todos encontraram ao se relacionar com ela. Esse grupo não se conhecia, mas se criou em torno do que foi deixado por ela. A Maria da Paz era psicóloga com orientação na psicologia analítica de Carl Gustav Jung, era psicóloga junguiana em Porto Alegre, numa época em que poucos estudavam ou tinham esta abordagem terapêutica. Com o passar do tempo, a sua prática levou a estudar cada vez mais profundamente a psicologia humana, ampliando seu estudo para áreas como mitologia, arte-terapia, religiões comparadas, filosofia, astrologia e tudo que pudesse ser útil no tratamento de seus pacientes. Entretanto, não era somente um objetivo profissional. Esse também era uma busca pessoal por autoconhecimento e ampliação da consciência. Maria da Paz era uma sagitariana, curiosa e profunda. Muitas vezes a vi falar sobre busca do autoconhecimento e espiritualidade. Além dos estudos, ela desenvolvia práticas artísticas, conhecidas por algumas pessoas do seu relacionamento. Ela pintava e também modelava em argila. Foram encontradas mais de 100 pinturas sobre papel e algumas peças de cerâmica, das quais não se tinha muito conhecimento, né? Algumas poucas pessoas conheciam esse trabalho. Aparentemente, ela não se colocava como uma artista, e sim uma pessoa que se expressava através da arte e, com isso, ampliava a sua busca interior. Da mesma forma, é possível observar o trabalho com arte desenvolvido por Jung e lindamente relatado no seu livro, O Livro Vermelho. No caminho do estudo, no caminho do autoconhecimento, a Paz encontrou o budismo e o zen budismo, incentivou e ajudou na criação de sanghas aqui em Porto Alegre. Era zen budista e tinha um largo conhecimento desta e de outras religiões. Quando da sua passagem, foi celebrada em sua homenagem uma cerimônia no Centro Zen Budista Maitreya, em Porto Alegre, onde estão depositadas parte de suas cinzas. Depois disso, o grupo passou a se reunir e, à medida que estas reuniões foram ocorrendo, surgiu a ideia de realizar algo com o tanto que havia ficado de Maria da Paz em cada um de nós. Além disso, a família resolveu doar para o grupo a biblioteca dela, com mais de 800 títulos,
referentes às áreas da psicologia, espiritualidade, filosofia, arte e arte-terapia, entre tantos outros. E também foi doado o mobiliário da sala de atendimento, o consultório da Maria da Paz, que eu tentei fazer, né, uma forma de que vocês pudessem conhecer essa sala que está aqui hoje, né. Em novembro de 2019, nós encontramos um lugar que parecia acolher o espírito deste grupo, o Centro Cultural Vila Flores, no bairro Floresta, em Porto Alegre. Desde então, o coletivo Maria da Paz ocupa a Sala Verbena, essa sala aqui, no sótão do Vila Flores. Fomos atropelados pela pandemia do Covid-19 e, como todos, ficamos tentando encontrar uma forma de existir. Alguns projetos tiveram que ser adiados ou temporariamente esquecidos, mas, de fato, o grupo conseguiu realizar o primeiro curso de iniciação à astrologia, ministrado por Nilo Romero, um colaborador do coletivo. Este evento foi totalmente online e gratuito, marcando a primeira ação desenvolvida pelo coletivo Maria da Paz para a comunidade. Maria da Paz se interessou por astrologia muito cedo, foi aluna de Dona Ema Costé de Macheville, conhecida astróloga da década de 70, que formou uma geração de astrólogos ou estudiosos da astrologia no Rio Grande do Sul. Sua abordagem não era preditiva, mas sim pela busca do autoconhecimento, uma prática capaz de auxiliar no entendimento de quem somos e o que somos capazes de fazer nessa existência, com relação não apenas ao individual, mas também ao outro, ao coletivo. Essa visão da astrologia como uma ferramenta para ampliação da consciência era um dos recursos de Maria da Paz e que ela dispunha em sua busca interna, que aqui eu vou chamar de espiritual, mas podemos simplesmente dizer autoconhecimento. Além deste curso de astrologia, o coletivo Maria da Paz pretende criar uma biblioteca de forma que essa possa interagir com a comunidade e possamos transcender esse legado de estudo, pesquisa e troca de conhecimento. A parceria com a SAM possibilitou a colaboração em alguns dos podcasts, que tal o Mate, tratando de assuntos centrais para este coletivo, como feminino, ecologia, educação, e também agora neste sarau, onde estamos falando de saúde, de arte, de sagrado, de filosofia. Também em parceria com a SAM foi realizado o segundo curso de astrologia, nos mesmos moldes do primeiro. Estar no Vila Flores enriquece e fortalece nossa intenção de auxiliar e criar ações sociais que circundem os temas já citados. Estamos organizando um grupo de atendimento psicológico a fim de facilitar o acesso a este serviço, assim como desejamos dar início aos grupos de estudo a respeito da psicologia junguiana e mitologia no próximo ano. Criamos um Instagram e uma página no Facebook, não poderia deixar de ser diferente. E para o ano que vem lançaremos o site do Coletivo Maria da Paz. Também está sendo produzido um vídeo, ainda sem prazo de lançamento, pois se encontra em fase de produção e captação de recursos. Enfim, o Coletivo Maria da Paz vem construindo a sua espinha dorsal e, aos poucos, desenvolvendo suas atividades, com o objetivo de cultivar e compartilhar um espaço propício ao autoconhecimento pessoal e coletivo. Por esse motivo, acreditamos que o Vila Flores, uma comunidade criativa que estimula o trabalho colaborativo, reverbera e acolhe os anseios deste nosso coletivo, que são os de contribuir para uma forma mais saudável de convivência, respeitando as individualidades tanto quanto a diversidade dos relacionamentos. Que através da arte, do estudo, do autoconhecimento e do compartilhamento e colaboração, possamos criar ações que contribuam para um mundo melhor. Dito isso, eu trago aqui algumas questões pertinentes ao processo de construção desse coletivo, temas que tangenciam nossas ações e que se encontram no foco deste encontro. Não tenho a pretensão de responder a essas questões, mas sim me proponho a refletir com vocês estes pontos a partir da minha experiência como terapeuta ocupacional e como artista. Do ponto de vista do artista, a arte é seu instrumento de trabalho, é sua forma de conexão com o mundo e também uma ferramenta de expressão. Muitos dizem
que o artista é aquele que traduz de forma poética os anseios e temores mais intrínsecos dos seres humanos. Se entendermos por este lado, podemos dizer então que o artista, através da arte, é capaz de acessar o mundo interno ou a psique humana, a alma. Quando eu ainda atuava como terapeuta ocupacional, tive a oportunidade de trabalhar sob a supervisão da doutora Anísia da Silveira, na Casa das Palmeiras, no Rio de Janeiro, em 1991. Era um local onde a prática terapêutica se dava através de atividades artísticas. A minha prática na área da saúde psíquica sempre foi a de usar a arte como recurso terapêutico. Nestes anos, eu pude aprender e vivenciar a força do trabalho com arte para acessar emoções resistentes ou muito escondidas. Ao lidar com a pintura, com a argila, a música ou a escrita, é possível expressar o que muitas vezes não conseguimos verbalmente, ou por meio do intelecto. O fazer artístico é um recurso riquíssimo de acesso ao inconsciente, uma ferramenta eficaz no processo de conexão com o si mesmo, o self. No meu processo como artista, venho descobrindo outras nuances desse trabalho com arte. Também é possível acessar as emoções, mas a intenção de fazer arte não necessariamente é um arrobo que brota inconscientemente. Requer disciplina e participação intelectual, muitas vezes encontrando os dois lados, a emoção e a razão. Eu entendi também que o fazer artístico oferece uma oportunidade de autoconhecimento, especialmente quando este fazer proporciona a criação de símbolos ou o acesso aos símbolos do inconsciente coletivo. Jung diz, no Livro Vermelho, que a união da verdade racional com a verdade irracional deve ser encontrada não tanto na arte, mas muito mais no símbolo, pois é da essência do símbolo conter ambos os lados, o racional e o irracional. Vamos entender símbolos aqui como imagens significativas. Um pouco do que o Rafael falava, né? Eles surgem quando algo exterior é associado com um conteúdo espiritual, um significado ou um sentido. Na compreensão da psicologia analítica de Jung, os símbolos transportam conteúdos inconscientes até a consciência, unindo os lados consciente e inconsciente da psique. Existem diferentes formas de acessar o simbólico, através dos sonhos, da imaginação ativa, da escrita automática e também do fazer artístico, quando isso é proposto de uma forma fluida, deixando que a expressão ultrapasse a fronteira com a consciência, ampliando-a, pois quanto maior é a ampliação da consciência, maior é o autoconhecimento. Pensando na citação de Jung a respeito do símbolo, vale dizer que não é preciso ser um artista ou desenvolver um fazer artístico para acessar o simbólico através da arte. É preciso estar em contato com o símbolo, e isto pode ser através da leitura ou da escrita de um conto de fadas, ou de um conto mitológico, de ouvir uma música, de assistir um filme, visitar uma exposição de arte, ou ainda ir ao teatro. Existem muitas formas de fruir a arte que nos levam em contato direto com o simbólico, e isto muitas vezes provoca uma sensação de plenitude, ou de entendimento de algo que antes não era claro, um insight. Este momento podemos entender como espiritual, luminoso, que amplia a consciência. Para Jung, a espiritualidade não se refere a uma determinada profissão de fé religiosa. A espiritualidade está relacionada a uma atitude, a uma ação interna, a uma ampliação da consciência, a um contato do indivíduo com sentimentos e pensamentos superiores e ao fortalecimento, amadurecimento que esse contato pode resultar para a personalidade. O conceito de espiritualidade, hoje em dia, não está mais relacionado à religiosidade, estritamente, né? Seus dogmas e crenças apoiados em rituais. Inclui conceitos psicológicos positivos, como o significado e propósito, conexão, paz de espírito, bem-estar pessoal e felicidade. Pode ser definida a espiritualidade como a busca inerente de cada pessoa do significado e do propósito definitivos da vida. Podemos, então, pensar no fazer artístico, no contato com a arte, como a possibilidade de acesso ao inconsciente.
onde a pessoa produza símbolos e imagens significativas. Símbolos que, segundo Jung, são capazes de trazer à consciência conteúdos psíquicos inconscientes, possibilitando a união destes dois lados. Por essa razão, eu vejo a importância terapêutica desta prática, possibilitando o indivíduo a acessar estes conteúdos, causando uma experiência que pode ser luminosa, transformadora. A experiência relatada por Jung no Livro Vermelho revela o contato com a arte, com o fazer artístico, como uma das vias de acesso a este encontro. Entendo que isso possibilite o autoconhecimento e que isto está conectado com a espiritualidade. Nesse contexto, acredito que posso inferir que as pinturas e cerâmicas que Maria da Paz produziu tinham a intenção do encontro com o espiritual, uma busca por autoconhecimento. Possivelmente, para além do seu gosto pela prática da pintura, por modelar o barro e pela arte, ela encontrava nestas praxes uma conexão interior, um espaço de exploração inconsciente que levasse à ampliação da sua consciência, ao autoconhecimento, à espiritualidade. Ouso dizer isso porque este era o objetivo dela ao encaminhar pacientes à terapia ocupacional ou incentivá-los às práticas artísticas ou corporais que possibilitassem o acesso ao mundo interior, ao contato com a alma. E, por fim, eu gostaria, em nome de todos os integrantes do Coletivo Maria da Paz, fazer uma homenagem ao dia 4, ao dia de hoje, dia 4 de dezembro, dia do nascimento da Maria da Paz. E esse dia, nós do coletivo, a gente pretende que ele se torne sempre um dia especial do ano, né? O ano passado a gente fez uma ação, nós estávamos chegando aqui no Vila Flores e a gente fez uma ação de levar um cartão falando quem era Maria da Paz e quem era esse coletivo, junto com um vasinho de flor para cada uma das iniciativas que tem aqui no Vila Flores. Esse ano nós estamos podendo estar aqui compartilhando com vocês essas falas, né, esse espaço, esse lugar de escuta e de fala sobre assuntos que certamente a Maria da Paz estaria muito instigada, né, e vibrando por falar deles, né? Certamente teria muito a nos acrescentar. E eu gostaria de fazer essa homenagem através do simbólico. E para isso eu escolhi um livro que eu não sei se vocês conhecem, chamado A Ciranda das Mulheres Sábias. Esse livro é escrito pela Clarice Píncola Esté, a mesma que escreveu Mulheres que Correm com os Lobos, né? E ele é dividido em várias partes, né? Ele vai contando várias histórias. E a última parte desse livro se refere à gratidão. E tem por título a seguinte expressão: as frases de gratidão pelas velhas perigosas e suas filhas sábias e indomáveis que alegram a nossa vida. Eu vou dizer para vocês, selecionei algumas dessas preces de gratidão que estão nesse último capítulo do livro. Por elas que vivem muito, com força e saúde, e com um imenso espírito aberto aos ventos. Por elas que sempre sejam mantidas em segurança, alimentadas por muitas fontes, que sempre recebam demonstrações de amor e gratidão, que mantenham sua alma vicejante a céu aberto para que todos vejam. Por elas, por todos os corações peregrinos, que sempre possam se encontrar e não passar sem se ver, mas que permaneçam perto uma das outras e que se fortaleçam, e com isso fortaleçam os perímetros e portais do mundo da alma, confiados à sua guarda. Por elas, abençoadas sejam suas belezas, tristezas e buscas, que sempre se lembrem de que perguntas ficam sem resposta, até que sejam consultados os dois modos de enxergar, o linear e o interior. E a última delas. Por elas, por todos nós, grande avó e grande avô, grande neto e grande neta, da mesma forma,
que todos nós nos aprofundemos e vicejemos, que criemos a partir das cinzas que projetamos aquelas artes, ideias e esperanças que não podemos permitir que desapareçam da face da terra. Por tudo isso, que vivamos muito e nos amemos uns aos outros, jovens enquanto velhas e velhas enquanto jovens, para todos sempre. Amém. E uma última frase que eu acho que fala muito da Maria da Paz e também desse coletivo. Quando uma pessoa vive de verdade, todos os outros também vivem. É isso. Nossa, Fernanda, muito obrigada, que lindo. Enfim, eu tenho que respirar fundo aí para depois dessas 3 falas aí, muito potentes, né, muito diversas, né, a gente conversar, tecer diálogos aí, né, mas estava aqui, e são tão potentes que ouvindo vocês 3, assim, quanta imagem, né, eu sou antropóloga e trabalho com antropologia visual e da imagem, então, nossa, quantas imagens, cada uma, né, merecendo aí, suscitando, antes de mais nada, né, evocando aí pensamentos e imagens outras, e, enfim, no encontro com outras imagens, outras, né, pensamentos ainda. Então, enfim, eu acho que aqui é um primeiro momento, né, de encontro, né, propiciado, enfim, por Maria da Paz aí, e que a gente espera, né, que reverbere em outros encontros e ideias, né? E estava pensando muito, né, na potência da memória, né, gente? Assim, enfim, a gente está aí remetendo à memória da Maria da Paz, mas como, né, essa ideia da memória lá, já desde do Bergson, traz, assim, que ela tem essa potência de muito mais ser um evento do passado, ela é um evento que remete ao futuro, né, a uma potência de um porvir, de um devir, né? Então, enfim, quando eu estava ouvindo a Fernanda falando da Maria da Paz, né, mais do que, né, a imagem aquela da Maria da Paz que fica a nós, parece que ela nos impulsiona para outras, como aqui se faz presente aí, né? E então, vai ter, né, o comentário aí da difícil, né, tarefa, não digo difícil, enfim, que a gente também, então, vai ouvir a partir das falas, né, a Valéria, que vai, então, né, tentar aí, ou tecer alguns comentários em cima dessas 3 falas aí. Então, Valéria, muito obrigado mais uma vez aí pela presença, e está contigo a palavra. Pois é, que desafio, né? Articular coisas que vêm de lugares tão diferentes e também de lugares que são bem diferentes do meu lugar de fala. Então, eu acho que antes, né, de fazer esses comentários, né, e, na verdade, mais abrir para o diálogo do que qualquer coisa, né, talvez, assim, interesse situar de onde que eu falo, né? Então, eu sou professora aqui na casa, na Faculdade de Educação, sou pesquisadora, e eu trabalho com povos e comunidades tradicionais, desde que eu retornei ao Sul, depois de 13 anos em Brasília, principalmente no Ministério da Cultura e na Secretaria Nacional de Juventude, onde eu também trabalhava com essas populações. Então, atualmente, eu faço parte de um coletivo de pesquisadoras e pesquisadores quilombolas, o Ocarã, né, que significa Ocarã, no Urubá significa, entre várias outras coisas, movimento, né? E também trabalho com indígenas em assentamentos de reforma agrária. Em geral, eu trabalho sempre com populações do campo. E então eu vou falar a partir desse lugar e do que, né, essas falas repercutiram assim dentro daquilo que eu estou fazendo, né? E quando o Felipe, né, nos trouxe a questão, né, do Pagem, do Valete de Paus, que ele fala que é um abre-caminho, né, mas também pode ser... Vocês estão me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Ah, ótimo. Então, quando ele vai falar, né, do Pagem, do Valete de Paus, e ele fala que é um abre-caminho,
eu logo me remeti ao Exu, ao Umbará, né? E no terreiro, assim, todo mundo sabe que sem Exu não se faz nada, porque ele abre os caminhos. Ele faz a mediação, né, entre a gente e os orixás. Então, ele faz toda essa mediação, né? E aí, quando ele trouxe essa narrativa, né, que vai falar de uma busca, né, pela Iacuna, eu acho que a gente também agora, né, que a gente está num tempo meio tenebroso, né, porque a gente teve assim, infelizmente, desgraçadamente, né, a gente articulou uma pandemia com uma tirania, né, então assim, nós estamos num momento assim traumático, eu diria, né, mas assim, e que esses caminhos precisam também ser abertos, né, e assim, ao contrário do Teodoro, que morre e desiste da busca, eu acho que nós somos o revés, né? A gente afirma a vida, a gente afirma a nossa presença aqui, a nossa resistência, a nossa insistência, né? Em persistir aqui, apesar de tudo. Eu acho que isso a fala dele trouxe, e eu me remeti logo a essa busca de boniteza que a gente tem ainda na nossa trajetória, né? Então, assim, a gente não está aqui a passeio, como diria, né, a nossa Iá. E aí, quando o Rafael, né, o Rafael nos trouxe, nossa, realmente, assim, eu diria, tem uma amiga que fala sempre, né, isso tem fundura, realmente trouxe informações e uma profundidade que eu não consigo nem fingir que eu consigo, né, a dialogar do meu lugar. Mas, assim, trouxe também essa coisa do sagrado, né, como essa busca de reconexão, de sentido, de organização, e eu acho também de desorganização, né, porque também mexe, né, com as águas interiores que a gente tem, essa busca, né, e ela permeia todas as cosmologias, e assim, eu me lembrei logo do mito do eterno retorno, né, nesse tempo circular em que a gente busca e buscaremos, e estamos buscando sempre esse sagrado em diferentes lugares, né? Não necessariamente na arte ou na religião, mas na arte, na busca de autoconhecimento, né? Nessa procura, né? Eu acho que como seres desejantes que somos, nós estamos sempre, né? Como aquela raizinha que está buscando o sol, né? Então, assim, a gente está sempre nisso. E eu acho, assim, que é isso que também, né, que nos faz, né, sujeitos da nossa história, é isso que nos traz essa ideia, né, de que pertencemos a alguma coisa que é maior que a gente não sabe nomear, então, né, chamamos de sagrado. E enfim, quando a Fernanda, ela trouxe a história do coletivo, né, e essa ideia de honrar a trajetória, guardar as memórias, né? Isso me remete a muitas ações que nós aqui fazemos também, né? Junto com os nossos coletivos. Porque para os povos e comunidades tradicionais, né, que são populações do campo, como eu já tinha falado, a memória é a base, né? E é a base da história, e, né, e se honra essa ancestralidade, esses que vieram antes. Né? E eu não conheço a Maria da Paz, na verdade é a primeira vez que eu ouvi falar dela, desculpe minha ignorância, mas assim, pelo carinho que vocês trouxeram, né, principalmente o Rafael, a Fernanda, né, o Rafael, eu fui paciente dela, né, trabalhei com ela e agora estou aqui, né, honrando essa memória, né, levando essa coisa adiante, porque é importante, né? Porque ela trouxe uma coisa que, de muitas maneiras, mudou as nossas vidas, as vidas de a minha também, porque eu não conheço a Maria da Paz, infelizmente, e fiquei emocionada, né? Quando a Fernanda começou a falar e veio, né, todo esse cuidado que ela trouxe, né? Escreveu um texto, trouxe o livro vermelho que eu amo, né? Mostrou o local, assim, eu pensei, nossa, que pessoa maravilhosa não deve ter sido para suscitar
tanto carinho, tanto cuidado. Né? Então, assim, às vezes a gente acha assim, que as pessoas não deixam rastros, né? Mas tá aí, ó. Né? Assim, nossa, eu fiquei muito emocionada quando eu vi isso. Eu pensei, puxa vida, né? Uma pessoa tão legal aqui em Porto Alegre e a gente não conhece, né? Que pena, que pena. Quantas pessoas tem que a gente não conhece e que tem trajetórias, assim, que marcam a vida das pessoas, né? Então, assim, eu acho que isso também nos conecta, né? Então, assim, eu não tenho a pretensão de explicar o que vocês falaram, porque eu também não entendi muitas coisas, né? Eu ainda estou absorvendo e vamos ver o que fica em mim. Mas, assim, eu gostaria muito de registrar, assim, que bom, né? Que a gente tem pessoas no mundo que são importantes a ponto da gente fazer um coletivo, né? Para honrar essa memória e trazer esse trabalho, né? E principalmente trazer aqui para a nossa universidade, né? Que às vezes a gente tem campos tão áridos, né? Essa coisa do conhecimento, assim, às vezes é uma coisa tão brutal, tão sem ética, né? Tão sem consciência, e a gente está sempre tentando, né, sensibilizar e trabalhar com as subjetividades, assim. Então, assim, é uma experiência que me emociona, que me deixou, assim, abalada. A Rumi sabe que essa semana, assim, é a semana do abalo, né? A gente esteve numa banca maravilhosa juntas, né? E saímos chorando, porque, assim, é tão bom te ver, né, que tem, sim, a gente está num período, assim, miserável de vários aspectos, mas há também beleza, né? Há também essa resistência, essas bonitezas que vão aflorando, assim, e nos deixa a flor da pele, né? E eu acho, assim, que esse foi o momento. Então, assim, eu agradeço demais a oportunidade, né? Eu espero, Rumi, que a gente se encontre agora regularmente, né? Porque já vi que você anda em boa companhia e eu também quero fazer parte disso. Então, assim, muito obrigada, né, por estar aqui com vocês e por ter essa oportunidade de aprender muitas coisas, assim, e eu amo a Clarice. Então, assim, quando vocês trouxeram né, a Fernanda trouxe, eu fiquei muito tocada, porque para mim é um livro de cabeceira. Então, eu só tenho a agradecer e abrir, né, vamos conversando, né, para ver onde é que a gente chega até as 3 da tarde. Obrigada. Valéria, muito obrigado aí por ter, só para dizer, né, a Valéria aceitou de última hora esse desafio de estar conosco aí, né, de comentar, né, a princípio, a partir de essas 3 falas que partem de recortes aí diversos, mas que tem muito em comum, né? E aí, assim, está aberto para comentários, né? Mas antes de bom, enfim, enquanto as pessoas estão aí se apresentando, queria fazer um pouco um comentário a partir, inclusive, desse lugar, ou desse espaço que nós estamos falando, né, que quer queira, quer não, a Valéria comentou, né, isso aqui é uma iniciativa que está sendo aí gestada a partir, né, do Círculo Assam, né, que está aqui no CISAD, ou seja, que está dentro da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, né, então, enfim, dentro, né, de uma esfera aí que se coloca aí como produção de conhecimento, né, e a princípio, de um certo tipo de conhecimento, e que, né, olhando e pensando muito nessa trajetória da Maria da Paz, né, ela atravessa esse período aí, a partir da década de 70, que começa a se abrir essas questões, e primeiramente com a questão ambiental, né, que começa a se abalar, inclusive, né, acho que esse construto do capitalismo, de como assim, né, a gente desenvolver e a natureza, né, os seres da natureza, onde é que ficam. Então, enfim, né, e que a Maria da Paz também, né, a partir aí da espiritualidade, ela participa desse movimento, né, e que a própria universidade também traz para si a questão ambiental, ela chega na universidade, né, a partir da década de 80. E a partir da década de 90 também, junto com isso, a Valéria falou dos povos e comunidades tradicionais, a universidade ou a ciência começa a se abrir para, né, uma perspectiva mais ampliada de conhecimento,
né? Começa primeiro a dizer, olha, essa ciência que a universidade veicula, ou que se diz veicular, é uma forma de conhecimento, né, construída a partir de uma perspectiva aí moderna ocidental, mas que, né, no confronto, no encontro com as comunidades tradicionais e outros, né, outras cosmologias, vocês, olha, é apenas e vamos ter que aprender a dialogar e aprendendo a dialogar, olhar o lugar desse conhecimento científico, né? Então, acho que o Felipe, quando fala disso, né, dessa do próprio Schultz, da etnobotânica, né, de como esses conhecimentos que eram, primeiro, quase folclóricos, adentram ao conhecimento antropológico e passam, inclusive, a tensionar formas de ver o mundo. E eu acho que esse espaço, digamos, é resultado desse processo de gradativa amplificação do próprio espaço da universidade e do que é produzir conhecimento, né? Que não é só ciência, né? É ciência e arte, é ciência, arte e espiritualidade, né? Então, eu acho que isso é importante a gente dizer, olha, é dentro da universidade, a gente faz questão que seja dentro da universidade, né? Para a gente começar a tecer também, né, esse olhar amplificado, né, esses temas amplificados, né, porque, por exemplo, o tema da antropofagia poderia ser um tema lá acadêmico das artes visuais ali, né, mas está para além disso. O Felipe trouxe assim, é muito mais que isso, né, tudo, né, esse simbólico está imerso. O Rafael trazendo, né, a própria concepção de uma cura, que não é a cura biomédica, né, que é o que a universidade, em princípio, veicula, né, ela está muito mais ampla e que já está dentro da universidade, né, gradativamente a universidade está atravessada por esses conhecimentos, né. Fernanda também, né, quer dizer, a gente tem artes, né, digamos, uma faculdade, um curso de artes, que em princípio é acadêmica, mas que a Fernanda diz, olha, para além do acadêmico, nós temos aí outras dimensões da arte que estão aí sendo postas e que estão sendo trazidas, né, pelos artistas também, que não é só arte pela arte, né? Há várias dimensões que estão sendo colocadas aí. Então, eu acho que, enfim, né, e aí a Valéria falou, né, quer dizer, pela FACED, aí hoje de manhã nós tivemos, né, a defesa do primeiro doutorado, né, de um indígena na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, né, o Bruno Ferreira, orientado pela Maria Aparecida Bergamaschi, a Cida. Então, enfim, mostra essa caminhada aí, né, de profissionais que vêm fazendo essa interlocução e que nessa interlocução a gente vê que, né, gradativamente, como disse a Valéria, as pessoas estão chegando, claro, ainda muito longe, muito ainda atravessada por relações assimétricas, preconceitos, racismos estruturais, muito, né? Mas isso está caminhando. Acho que assim vamos ver também pelo lado otimista, assim, de apesar de todo esse contexto aí desfavorável, né? Na perspectiva política a gente visualiza isso, enfim, mas também estamos caminhando. Por quê? Porque existem pessoas que acreditam, né? Pessoas que se propõem a dialogar, a estar aqui, por exemplo, conversando, se olhando e se desafiando, inclusive, para esses diálogos transversais, transdisciplinares. Né? Então, enfim, eu gostaria de abrir aqui, deixa eu ver se tem alguém no chat, né? Se alguém gostaria de comentar alguma dessas questões, trazer, né? Afinal é uma roda de conversa, nós somos provocados pelas essas três falas, mas é uma, né, falas provocativas, Valéria também, acho que colocou no sentido de provocar. Estamos aí abrindo, quem quiser comentar, pode ser no chat também, né? Gabriela coloca ali, vamos ver, né? Muito bom que essas temáticas estejam entrando na universidade, né? Acho que é isso que é uma coisa que a gente faz questão de que a universidade assimile, né? No sentido de que é isso que ocorre na sociedade,
né? Claro que a universidade não pode ser também só assimilar, ela também traz, e acho que pode trazer para si desafios outros, né? De desafiar a própria sociedade em relação ao seu olhar de senso comum. Acho que isso é também, né? Esse movimento também mostra isso, é um desafio. Né, diante do senso comum que acha que, enfim, que não há racismo, que lugar, bom, enfim, bom, não vou nem, acho que é melhor não reproduzir determinadas falas que estão sendo veiculadas, mas também acho que esse espaço é para desafiar essas falas, tá? Acho que todos nós sabemos que falas seriam essas, né? Gostaria de fazer um comentário. Nilo, por gentileza, acho que é a primeira pessoa que está inscrito aqui, se eu pulei alguém, depois a gente volta. Nilo, por gentileza, abra aí a sua... Bem-vindo. Nilo, você tem que desativar... tem um microfonezinho ali, né? Ativei? Então, acho que tá ativado? Perfeito. Não, primeiro, eu acho que... Primeiro, eu queria dar um grande abraço em todo mundo, e acho que esse encontro nos encheu de uma coisa que se chama entusiasmo. E entusiasmo vem do grego entusiasmos, que significa o Deus que está no meio de nós, mais além de qualquer ideia de religião e sim de religiosidade. Né? Então, justamente, eu acho que isso junta essas três coisas, né? Junta mais do que antropofagia, isso foi literalmente espiritofágico, traz para nós toda essa espiritualidade, toda essa busca interior e todo esse sagrado, né? E acho que isso é muito importante. Eu queria agradecer que o Assan Círculo promove esse tipo de coisa, e queria agradecer ao pessoal Maria da Paz por ter nos promovido nessa tarde essa coisa tão tocante, tão espiritual, tão sagrada e tão espiritofágica. Era só isso que eu queria dizer para dar início aos debates aí. Foi um depoimento. Obrigado. Muito obrigado, Nilo. Bom, é bom ouvir as pessoas aí. Mais alguém gostaria de tecer algum comentário? E, sobretudo, Amanda, Rafael, Felipe, aí também reagir aí às sensações aí e impressões. Enfim, gente, vamos... Estou vendo aqui Judite, vamos ver quem mais gostaria de estar Posso fazer um comentário? comentando. Estou olhando aqui. Deus está entre nós. Na verdade, o que eu falo que o Theo, ele, na verdade, o nome dele é Theodor, em homenagem ao Adorno, Theodor Adorno, que era um sujeito um pouco rabugento. Mas aí eu me dei conta, né, de que tem uma questão que é interessante, que eu acho que eu posso colocar assim, jogar para todo mundo aí, que é a ideia de múltiplas espiritualidades ou múltiplas concepções do espírito, né? Porque mesmo na tradição ocidental, da filosofia, né, por exemplo, da escola de Frankfurt, que era bem rabugenta, num certo sentido, né, tirando o Benjamin, que era um pouco mais arejado, né, mas, por exemplo, Adorno tem umas considerações muito interessantes sobre o espírito. Ele era um cara extremamente crítico com relação ao sagrado, por exemplo, à espiritualidade, à religião, mas, ao mesmo tempo, ele traz do idealismo alemão esse conceito de espírito, e ele pensa o espírito como força, como campo de força. Me parece bem interessante isso. Então, assim, a gente tem, na verdade, várias, né, perspectivas distintas, né, de pensar a espiritualidade, ou mesmo o sagrado, pensando mais como um campo de estudo, um campo de uma tradição, né, que vem, que é muito pouco conhecida, na verdade, na própria universidade, é muito pouco estudado, os místicos, né, a tradição dos místicos, extremamente... a gente conta nos dedos, né, as pessoas que estudam as tradições místicas na universidade, por exemplo, né? Então, assim, não somente... Acho que falta, né, muito esse diálogo, falta muito a abertura para um diálogo entre essas diversas tradições, né? E só mais um comentário que eu adorei ver o consultório da Maria da Paz meio que reconstituído
aí na Vila Flores, e é muito, muito bacana. Estou feliz de ficar vendo aí as poltroninhas, o livro vermelho. Muito obrigado, Fernando. Ai, gente, ótimo. Tem uma pessoa que aqui no chat disse que gostaria de colocar uma questão para o Rafael. Beatrice? Sim. Uhum. Então. Primeiro, parabéns, foi muito amplificador mesmo de conhecimentos e de emoções a fala de vocês três. E eu fiquei com uma questão, até como terapeuta também, em relação ao que tu falou, Rafael, que sim, que muitos dos sintomas que a gente tem observado, né, ansiedade, depressão, nos tempos de hoje, tem relação com essa falta de confiança na vida, de um pessimismo que muitas vezes a vida se confirma, né? Ela se encarrega de confirmar que as coisas ruins acontecem mesmo, né? E eu acho que o sagrado realmente é um caminho para isso, se a gente se vê como alguma coisa maior do que esses fatos da vida. Só que eu fico me perguntando e colocando para vocês quais os caminhos possíveis para o sagrado hoje, né? Como é que a gente também, através da própria experiência, pode levar para outros, para os nossos pacientes, por exemplo, né? Oi, Beatriz, obrigado pela pergunta. Uma pergunta difícil responder. Na verdade, todos os caminhos podem levar para esse sagrado, mas parece meio clichê falar isso, né? O que eu tenho... eu acho que é um despertar das paixões também. Eu acho que é conectar com aquilo que transcende a emoção do paciente, né? O Jung poderia dizer, né, que através dos sonhos também existe esse contato com o sagrado, existe, através da arte, existe, através, né, o Felipe com o Theodor ali, esse contato animal-humano, né, também existe, e é algo muito sagrado. Como diz um amigo meu, né, todos os caminhos podem levar para a alma, né? E acho que tentando responder de uma forma, essa pergunta é difícil, né? Tentando responder de uma forma mais específica, tu falasse do trabalho com os pacientes, né? É ver onde é que brilha o olho desse paciente. E acho que trazer uma carga de esperança, né? Contrária a esse niilismo, porque há um lado da vida que há um lado da vida que tira a vida, mas há um lado da vida que nutre também. Eu gosto muito de uma imagem dos Moche, aqui pré-colombianos, né, onde tem uma serva e de um lado, né, é uma cerâmica Moche, de um lado há um cervinho filhote todo em esqueleto, e do outro lado há um cervinho filhote muito bem nutrido pelo seio dessa grande mãe, assim. Então, hoje, como um contraponto desse universo caótico e pandêmico e destrutivo que a gente vive, que faz com que as pessoas possam cair nesse buraco do niilismo, da descrença, de que tudo vai dar errado, dessas fantasias negativas e devoradoras de morte, poder trazer à tona esse contraponto, né? Que também há uma vida que nutre, também há um inconsciente que é criativo, construtivo, né? Também há muita vida, também há muito desejo, muito amor, e isso vai depender de ver em cada paciente onde é que brilha esse olho, né? Onde é que está a alma do paciente, o que ele deseja, qual é aquele amor que ele tem, né? E aí injetar força naquilo, espírito, fé, nesse sentido de fazer com que ele acredite, né, nessas forças que nos sustentam a todos também, né?
Não sei se eu consegui responder, enfim. Acho que esse é um dos caminhos, mas eu reconheço que isso é uma procura sempre. Em cada um a gente acha, provavelmente, um caminho, né? Sim. Diferente. Obrigada. Eu agradeço. Acho que tem também a Suzane. Fernanda, a Suzane tinha pedido para, deixa eu ver onde é que ela está, estou olhando aqui nos quadradinhos. Suzane, por gentileza, e aí depois, Fernanda, você coloca aí. Tá. Então, gente, eu também estou muito emocionada, assim, com a fala de todos vocês. Realmente, assim, estou muito tocada, acho que assim como para Fernanda, Rafael, todos nós do coletivo, né, o Felipe, a Maria da Paz é uma pessoa muito importante, continua sendo, né, porque a gente traz, né, vamos dizer, a nossa estruturação que se deu, né, a partir da sua ação, da ação da Maria da Paz, segue aqui, né, e a Romy já colocou como foi importante, né, para todos nós, e a gente está conseguindo transmitir isso, né, nesse momento. Então, eu quero agradecer essa círculo, quero agradecer pela fala de vocês, assim, estou muito emocionada, gosto muito de fazer parte do coletivo, e, enfim, eu acho que o nosso trabalho está começando, né? Nosso trabalho está começando aqui, começando muito bem, né? Porque eu acho que a gente está conseguindo transmitir a amorosidade, né? E eu acho que esse é um bom caminho. Tá? Era isso. Tá? Um beijo para todos. Obrigada, gente. Perfeito, obrigada, Suzane. E aos não humanos também, que estão cada vez mais aparecendo aqui na nossa telinha, né? Fernanda, vou te passar aí a palavra. Era só um desejo de continuar aquela conversa sobre o sagrado e onde está o sagrado hoje, né? Também não tenho absolutamente nenhuma resposta, mas uma das coisas que eu penso, e aí não sei como vocês terapeutas podem lidar com isso, né? Já não estou mais nessa praia e né? não sei mesmo como que isso se faz, mas a questão da intuição, eu acho que também é uma forma da gente permear esse sagrado hoje, né? E aí, assim, esse brilho no olho, né, que o Rafael fala, eu acho que ele vai também um pouco por aí, né? Se a gente pensar nas pessoas como seres vivos que se reproduzem, enfim, que nasce, cresce, evolui, envelhece, morre, ou seja, se a gente pensar numa planta, tem o mesmo tipo de funcionamento, né, tem esse funcionamento orgânico da natureza, e eu acho que o sagrado está em perceber essa vitalidade, esse poder vital, né, e aí, claro, o trabalho do terapeuta, eu acho que é realmente muito difícil, no sentido de ajudar essa pessoa que muitas vezes, né, está com esse elan, né, esse poder vital tão escondido, tão abafado, né, por várias outras questões, né, coletivas e também individuais. Mas eu vejo muito o sagrado nessa fonte vital, assim, né, o que dá aquela faísca, aquele sopro da vida, né, dentro da gente, assim. E eu, mudando de assunto, mas até porque eu sei que o tempo está no fim, eu queria só, assim, ressaltar nessas coisas todas que a Romy trouxe com relação ao coletivo, né, é que eu acho que uma das funções que o coletivo tem hoje, né, para além, a Valéria falou também disso, né, da memória, né, da importância da memória, mas que para além da memória da Maria da Paz e de tudo que ela significou para cada um de nós, eu acho que o coletivo, esse grupo, né, que está se formando, né, é uma outra entidade, vamos chamar assim, né, que não sou só eu, não é só o Rafael, não é só a Suzane, não é só cada um que pertence ao coletivo, né, mas é
um todo, né, que é único, e que tem, eu acho, uma função que é uma função que talvez possa abrir um debate para um outro diálogo, né, que é uma função de transcendência dessa memória da Maria da Paz, né, trazendo para hoje o que a gente pode fazer com isto que a Maria da Paz nos deixou, né, e que talvez ela não fizesse, mas enfim, que vem a partir disso, né, que eu estou chamando aí de transcendência, e os junguianos vão entender um pouco, assim, o que eu estou querendo falar com isso, no sentido de trazer para um outro lugar, né, porque uma coisa que eu fico pensando é que o que nos levou a desenvolver esse trabalho, né, fora a gratidão, fora tudo que se vivenciou, fora até a própria elaboração do luto e tal, mas eu acho que também essa coisa de poder fazer com que isso permaneça existindo de uma outra forma, permaneça se reproduzindo, né, dentro dessa ideia de sopro da vida, de que somos órgãos que vivem, né, então eu acredito, né, que, como eu falei, a gente está construindo a espinha dorsal desse coletivo, como a Suzane disse, a gente está recém começando, né, e eu acho que a gente está começando uma caminhada que vai por aí, assim, de transcender, né, de ir além, de ir para mais à frente. Bom, gente, Fernanda, obrigado, né? É extremamente antropofágico isso tudo, né? Enfim, essa ideia de transcender, de reverberar, enfim. Então, gente, mas já são 13h07 aí, né? A gente combinado até as 15, sobretudo, Rafael, se tu tiver que sair, fique à vontade, eu sei que tu tinha colocado ali o horário, né? Enfim, então vamos chegando aos finalmente, estou pedindo então para caso alguém queira fazer um comentário final, uma mensagem final, está aí aberta. Gabriela, não sei se você gostaria de tecer algum comentário final também. Eu já aproveito para me despedir, agradecer a todos presentes aqui, tá? E isso, acho que o sagrado é um outro tema que a gente pode pegar, porque a gente pode recortar temas, né? Porque acho que essa amplidão aqui nos deixa perdido. Vamos agora pensar alguns e dar continuidade. Ai, gente, as entidades não humanas aqui presentes, olha, são muito fofas. Obrigada, gente. Quem gostaria de comentar? Gabriela? Então, queria colocar em nome do Assa Círculo, né, acho que um pouco, né, para quem está conhecendo, o Assa Círculo é o círculo de referência em agroecologia, sociobiodiversidade, soberania e segurança alimentar e nutricional. Na verdade, ele é um centro que vem a promover essas temáticas e que inicialmente estava focado muito na questão da alimentação, e nesse momento de pandemia, a questão da alimentação nos leva a pensar numa alimentação não só do corpo físico, mas também desse corpo psíquico, desse corpo bem mais ampliado. E é a partir disso, então, que a gente começa de uma forma, a partir da extensão, né, primeiro a partir dos podcasts, transitar por essas temáticas, e hoje, com a parceria do Coletivo Maria da Paz, tentar buscar respostas para essa saúde, que é uma saúde interna, uma saúde que toca no sagrado, é uma saúde que, para a sociedade, digamos, urbano-industrial, onde a gente está colocada, ela vai ter que beber em outras cosmologias. Então, é aí que os povos e comunidades tradicionais entram, talvez, de uma forma muito mais potente, né? Então, eu queria agradecer a parceria aí da UFRJ, a parceria aí da FACED dentro da URGS, trazendo essa temática para dentro da academia, e a parceria, então, do Coletivo Maria da Paz nos provocando com essas temáticas. Então, a gente deixa aqui, né, o lançamento do Sarau Assam, que é esse espaço, então, mais arejado, onde a gente possa estar trazendo questões que talvez para muitos colegas não tenham sentido, mas que para quem esteve aqui, está caminhando junto, faz total sentido, ainda mais dentro desse momento de crise que a gente vive a partir da pandemia. Então, eu queria agradecer a todos, né, por esse momento, e ficar muito feliz aí, desejando que os próximos edições nos tragam, né, tanta qualidade como nesse momento. Eu queria agradecer o pessoal pelo convite e me disponho a fazer, se caso tenham outros convites, me disponho também a aceitá-los, enfim, um prazer conhecer todos vocês.
Obrigado, Rumi, obrigado, Valéria, né, obrigado, Gabi, Fernanda e Felipe, o Theo, né, que é uma cópia do meu Quilmes, quase, né, muito parecido, mas, assim, agradecer a todos mesmo, muito obrigado pelo espaço e uma boa tarde a todos vocês, tudo de bom aí. Obrigada a todos, então, até a próxima aí, vamos propor aí outros encontros, tá? Um abraço, gente, uma boa tarde, um bom fim de semana para todos. Tchau, obrigado, gente. Tchau. Ananda, beijo. Tchau, tchau, obrigada. Todos.